Como é que está a visão do Anderson Cabedo de hoje? Então, a minha visão, ela é uma visão que tem que estar associada ao quanto que o mundo também se transformou, né? O mundo se transformou completamente ao longo desse tempo. Deus me deu a oportunidade de continuar também me aprimorando, estudando, me aperfeiçoando, mesmo quando eu não estava mais à frente da nossa prefeitura, né? Eu entrei em 2005 numa crise terrível que a gente vivia lá de emprego, de uma crise financeira do município muito endividado, né? Vale lembrar, 2005 foi a primeira geração de prefeitos que veio depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, muitos prefeitos naquela época recebiam prefeituras muito endividadas, porque era permitido até. Então, olha que absurdo, né? Era permitido o prefeito gastar muito mais do que arrecadava e passava a bola para frente, né? E o outro prefeito que tinha que se virar com aquilo, né? As contas a pagar. A prefeitura não é igual ao governo federal, que tem uma máquina de fazer dinheiro, que manda imprimir dinheiro, e como se isso também fosse solução, a gente sabe que não é, né? Então, hoje isso é um pouco diferente, mas o mundo se transformou, né? O mundo se transformou, tornou muito mais digital, o nível de consciência cidadã cresceu muito, o nível de exigência por parte do eleitor, por parte da população. As redes sociais, a pandemia, quer dizer, as pessoas estão mais cobrando mais, né? Nossa, as redes sociais, elas transformaram radicalmente a forma de você governar, de você atuar. Hoje o prefeito... A gente está sempre na vidraça, não é? Tá. E não adianta você se esconder, pelo contrário, você tem que se colocar na vidraça o tempo inteiro. Então a gente precisa estar ali divulgando, comunicando, usando mesmo das redes sociais, o que não é simples. Não. Para nós que nascemos analógicos, desculpa te incluir eu nessa. Também, né? Claro. Você está com quantos anos? Para nós, eu estou com 54. Aí, faço 54 agora essa semana. A gente não tinha essa realidade lá atrás. Nascemos analógicos e a gente teve que se converter para o digital. Na marra. Né? Na marra. Mas a gente vivia um mundo analógico ainda. Então o mundo se transformou nesse mundo digital, que a gente sabe que está acelerando e cada vez mais é uma tendência. Agora, as políticas públicas, antes bastava ter política pública de saúde. Antes bastava ter política pública de educação. Hoje não. Hoje eu tenho que ter política pública de saúde para a mulher, para o idoso, para o jovem, para a criança, para a população negra, para o autismo, para o PCD, para o pessoal de síndrome de Down, para o neurodivergente. Então, e a gente avança para onde? A gente avança ainda, sobretudo por conta desses avanços tecnológicos todos, a gente caminha em direção a políticas públicas personalizadas. Agora não é mais a política pública para a mulher, é uma política pública feita para cada pessoa, porque a gente consegue hoje produzir conhecimento, informação e inteligência para poder gerar isso. E isso muda completamente a forma dos governos atuarem. Então, se o governo não se atualiza... Né? Da segmentação. A gente vai para uma segmentação extrema, que é a segmentação chegando no nível do indivíduo. É o que a gente chama da política pública one-to-one, né? Um para um, né? Que é a política pública feita especificamente para cada indivíduo. E isso faz com que os governos se alterem completamente, precisam rever toda a forma por completo a sua atuação, né? E por isso que é importante a gente estar sempre se atualizando, correndo sempre atrás, estudando. Você fez, né? Gestão pública, investindo na formação da sua equipe, da equipe de servidores, porque o mundo se transforma e os governos também se transformam. Existe uma estatística que fala que dos segmentos todos da sociedade, aquele que mais demora a responder às mudanças tecnológicas do mundo é justamente a área pública. E não pode ser assim. A gente tem que responder rapidamente, porque as necessidades se alteram, o mundo se altera a cada dia, o futuro se altera a cada dia, já dizia o poeta, né? O futuro não é mais como era antigamente, né? Então, preparar as nossas comunidades, as nossas cidades
para esse futuro super desafiador que a gente tem pela frente é o desafio das atuais gestões. Sob pena da gente, no futuro, ter uma grande separação. Aquelas cidades que conseguiram fazer esse processo de migração e aquelas que não conseguiram e ficaram para trás. E como o mundo digital ele é muito mais rápido, então essa que faz a migração, ela já dispara na frente e as outras vão ficando para trás de uma forma talvez irreversível, o futuro vai nos mostrar. E o que o Anderson Cabedo quer fazer agora em Congonhas, nessa nova fase, para destravar o município, desburocratizar, criar um ambiente de negócios cada vez melhor, para a gestão pública acompanhar esse mundo digital, né? Não é fácil, mas tem que fazer, né? Não, tem que fazer, você tem que se propor a fazer, você tem que ter a coragem de fazer, você tem que sair da zona de conforto, porque é muito comum, né, a gente chegar e encontrar uma zona de conforto ali e a gente aderir a ela, né? E não, pelo contrário, a gente precisa sacudir, a gente precisa mobilizar as pessoas. E como é difícil, sobretudo o servidor, que às vezes está ali já há muitos anos, não foi devidamente valorizado e tudo mais. Tem a estabilidade, né? Se fizer bem, se não fizer, amém, não vou perder meu emprego. E você precisa mobilizar essas pessoas, você precisa trazer essas pessoas para o jogo, fazer com que elas entendam motivadas. Que se a gente não se mobilizar, o impacto que isso pode trazer para o futuro da cidade como um todo é ruim. A gente pode ficar de fato para trás, né? Minas S.A. Especial, desenvolvimento e construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.